Namastê, bom dia. Falando um pouquinho sobre dualidade. Vai ser um vídeo curto porque eu tenho paciente daqui a pouquinho. Eu me senti inspirada para gravar esse vídeo para vocês em virtude de duas coisas que aconteceram, bem sincrônicas no meu ponto de vista. Eu recebi uma mensagem de uma co-criadora comentando sobre a ideia de unicidade, comentando sobre a questão da dualidade, pedindo para falar um vídeo sobre isso, a questão do somos todos um e como isso se aplica. Ela é uma estudiosa do budismo, então ela está familiarizada um pouco com essa terminologia. E logo depois eu fiz uma postagem na minha página do Facebook, uma lápide em memória da terceira dimensão, agradecendo por todo o aprendizado proporcionado por essa era a respeito do pensamento dual, da consciência da polaridade, da dualidade, mas que nós não sentiremos a sua falta. E eu percebi, através de alguns comentários que infelizmente foram apagados, o autor dos comentários, ele apagou os comentários, mas esses comentários eu acho que me deram a noção de que talvez eu pudesse proporcionar algum tipo de aumento de consciência de vocês, falando um pouquinho sobre a questão da dualidade, sobre o que eu entendo sobre unicidade e essa questão do somos todos um. Acho que esse vídeo vai ser o primeiro de uma série, porque realmente é um assunto bastante amplo que tem vários desdobramentos, inclusive dando uma boa oportunidade para a gente falar de mente física, né? Eu acho que é um assunto bem interessante. Algumas pessoas têm me mandado mensagens pedindo para falar sobre mente física, sobre ego, sobre mente superior. Então eu acho que vamos ver em que sentido que esse vídeo caminha. Mas de modo geral, assim, eu acho que o importante é a gente entender. Eu vou ser assim um pouco suspeita falando aqui, porque de fato eu venho do taoísmo, né? O taoísmo é o meu berço de conhecimento filosófico, de certa forma até teosófico. O taoísmo ele não se propõe a ser uma religião, ele se propõe a ser uma filosofia, né? Uma forma de compreender os processos humanos, os processos naturais, os processos do universo, mas também tem um entendimento do que seriam divindades, do que seria essa parte de desenvolvimento espiritual do ser humano, que é impossível na verdade, de se separar do resto, né? Mas, de modo geral, as artes taoístas, elas têm o interesse de compreender o ser humano e muitos dos seus movimentos dentro de uma movimentação constante, de transformações constantes, de uma impermanência constante que rege o universo e os processos naturais, né? O taoísmo ele se aproxima bastante do budismo. Na verdade, o budismo nasce na Índia e ele nasce na Índia, ele cresce quando ele chega na China, né? Com a morte de Siddhartha Gautama, os discípulos eles vão se espalhando pelo mundo, chegam na China, o budismo absorve muitas coisas do taoísmo, né, dando origem ao budismo Chan, que é o budismo chinês, e quando ele chega no Japão, ele já se mescla com o shintoísmo japonês, né, então chega uma mistura de budismo, taoísmo, mistura com o shintoísmo japonês, dando origem ao zen budismo. Mas a raiz comum, né, é o budismo de Siddhartha e a questão da impermanência, né, de que tudo está em constante transformação, nada é estático. E assim, para a gente estar nesse plano, o taoísmo ele fala do mundo manifestado. Para ter manifestação, o que significa manifestação? Para a gente poder ter coisas, para a gente poder ter experiências, para a gente poder ter essa movimentação, esse processo de transformação, a gente necessariamente precisa de duas forças opostas. A gente precisa da dualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Para a gente conhecer o que é claro, a gente precisa conhecer o que é escuro. Para que a gente possa ter a experiência, para a gente conhecer, para a gente poder vivenciar o que é temperatura, a gente precisa conhecer tanto apelando, né? Quando você queima a mão de segurar, de colocar a mãozinha ali dentro de uma panela de água fervendo, como a gente precisa conhecer o que é o absolutamente gelado quando a gente segura, então, uma pedra de gelo. No mundo manifestado, para que haja manifestação, é preciso que exista dualidade, é preciso que exista o céu, a terra, é preciso que exista a matéria e a energia, né? Em algum outro vídeo, eu acredito que eu já tenha contado para vocês a respeito do mito do surgimento do universo de acordo com um mito chinês de surgimento do universo, e esse mito, ele conta a história de Panku, que teria sido, então, o primeiro homem, e Panku, ele disse, né, que
tudo era o caos, e desse caos chocou-se um ovo, e dentro desse ovo, o Panku e o Tao, né, que é o todo, que é o caminho, que é essa unicidade, coexistiram em paz durante 18 mil anos. E que ao término desses 18 mil anos, Panku, com muita determinação, rompeu a casca desse ovo, e no momento em que ele rompe a casca do ovo, o Tao, ele se transforma em duas forças, né? O Yin e o Yang. O Yin, ele é pesado, desce e dá origem à terra. O Yang, ele é leve e sobe, dando origem ao céu. E Panku, assustado com a sua criação, assustado com o que ele havia causado no universo, ele rapidamente se coloca naquela posição, com as mãos para cima, os pés bem firmes no chão, separando céu e terra e impedindo que eles voltassem a ser uma coisa só. E nessa posição Panku ficou durante mais de 18 mil anos. E ao final desses 18 mil anos, Panku finalmente descansou, e da sua carne, dos seus músculos fizeram-se, né, todas as montanhas, todas a terra propriamente dita, né, dos seus cabelos e dos pelos do seu corpo fizeram-se as florestas, os arbustos e toda a vegetação do planeta. O seu olho direito fez o sol, do olho esquerdo fez-se a lua, o seu suor deu origem aos rios, o seu sangue deu origem ao mar, e a sua espinha deu origem às pedras preciosas, os seus ossos deram origem a todas as rochas, né, do planeta. E de todos os bichinhos, os piolinhos, eles se transformaram nos 10 mil seres que habitam a superfície da Terra, né? Então, essa lenda de Panku, ela já nos induz a essa percepção da dualidade, a percepção do céu, da terra, a percepção do sol e da lua, a percepção do claro e do escuro. E a gente vive dentro da dualidade, né? A verdade é que a gente dificilmente consegue escapar disso, né? A gente está sujeito às leis que regem o Yin e o Yang, e é muito difícil a gente conseguir sair disso, porque a gente experimenta o Yin e o Yang dentro da gente. Nós temos uma natureza dual, nós temos uma natureza, a começar pela própria dupla hélice do nosso DNA, né? No taoísmo a gente fala que do 0 veio 1, do 1 veio 2, do 2 veio 3 e do 3 vieram os 10 mil seres, porque essa é a ordem das coisas, né? Nós precisamos da dualidade para existir. Não existe experiência sem dualidade. Como que a gente aprenderia o que é temperatura se a gente não conhecesse o pelando e o gelado? Como que a gente poderia experimentar a compaixão se nós não conhecêssemos o ódio? Como que a gente poderia experimentar a paz se a gente nunca tivesse vivido o conflito? O que acontece, na minha opinião, e eu quero deixar claro assim, claro que eu acho que eu talvez esteja metendo a mão no ninho de vespeiro, porque tem muita gente que se opõe a essa ideia, mas a verdade é que nós precisamos da dualidade. Nesse plano manifestado, eu não estou dizendo que isso é bom nem ruim, eu não estou defendendo a ideia de que nós, né, que seja bom ter guerra, eu não estou defendendo a ideia que seja bom ter violência, mas a violência ela está presente. A gente está nas grandes cidades, a gente reclama do assalto na esquina, a gente se queixa muitas vezes da criminalidade nos grandes centros urbanos, mas vamos parar para pensar um pouco, se a gente estivesse no meio do mato, não teria agressividade, não teria violência? Né? Não teria o predador natural, não seria o assaltante na esquina, seria o urso te comendo, e isso é menos violento, o mais violento? Como fica essa questão? Né? A verdade é que nós criamos uma sociedade completamente artificial, e dentro dessa sociedade completamente artificial a gente criou regras de conduta, e aí, né, uma contribuição da psicologia que eu acho fundamental veio com o tio Freud, né, quando ele fala sobre civilização, sobre sociedade humana, ele fala que não existe civilização sem repressão. Não existe, porque não tem como você viver em sociedade sem a repressão de determinados impulsos, sem a repressão de determinados instintos. E é nessa repressão que tem origem a neurose. E eu não estou aqui defendendo, gente, coisa nenhuma. Eu só estou expondo alguns preceitos de acordo com os quais a gente pode entender o mundo. Ninguém é obrigado a concordar com isso e ninguém é obrigado a defender essa ideia. Mas a verdade é que se nós não fôssemos neuróticos... Freud diz que a neurose é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano, porque as alternativas são piores do que isso, né? Então, sempre vai existir
esse movimento da repressão. Então eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser bacaninho, eu tenho que ser só bonitinho, porque um dia lá na escola a professora deu um carimbinho de estrela na mão e isso me condicionou. Olha só, para eu receber o aplauso das pessoas, para eu receber o sorriso das pessoas, eu preciso ser bonzinho. E algum dia a mamãe colocou de castigo e você viu que você não tinha agradado e você teve medo de perder o amor da sua mãe. Então você reprimiu uma parte sua e colocou lá na sombra. E o que acontece, gente, assim, eu sugiro de novo, assistam o documentário O Efeito Sombra, da Marianne Williamson, da Debbie Ford, do Deepak Chopra, porque essa é a realidade. A gente consegue, durante algum tempo da vida, reprimir o nosso lado sombra. Reprimir os nossos sentimentos de inveja, os nossos sentimentos de cobiça, o nosso sentimento de ira, a raiva, a agressividade. A gente consegue manter isso no escuro durante pouco tempo. Quando você chega por volta dos 30 anos de idade, quando você é jovenzinho, você consegue deixar tudo isso escondido como um grande iceberg debaixo da superfície da água. Você consegue viver só ali na pontinha do iceberg. Depois de um tempo, não dá mais, cansa. Porque não é natural. Porque essa dualidade existe dentro de nós. E eu não estou aqui defendendo a ideia de que então a gente tenha que dar vazão para essa agressividade e sair destruindo, depredando, brigando, batendo, xingando, matando. Não é isso. É simplesmente aceitar que esse lado existe e parar de querer ser o mocinho da história. Porque você só vai conseguir ser o mocinho da história se existir um bandido em algum lugar. Você só vai conseguir a tranquilidade se existir alguém profundamente em conflito. Porque no universo tudo tende ao equilíbrio. Um outro filme que é até bem bacana, eu tô para assistir esse filme de novo, que eu acho muito legal e que mostra, né, é super taoísta, é Corpo Fechado, né, assistam, é com o Bruce Willis, né? É um filme sensacional, né? Em que, para que exista um cara no planeta que tenha o corpo fechado, que seja invencível e que não morra nos inúmeros acidentes nos quais ele se envolve, precisa existir um com aquela doença dos ossos de cristal que se quebra de se relar em alguma coisa. O universo tende ao equilíbrio. Não importa o quanto a gente brigue com essa ideia. Neste plano manifestado, a gente precisa da dualidade. Você não precisa estar no branco e nem no preto. Você não precisa ser, nossa, assim, a melhor pessoa do mundo e nem a pior pessoa do mundo. Porque essa é o movimento da mente, né? Quando você começa, por exemplo, nessa postagem do Facebook, a pessoa, um dos comentários, né? Esse até não foi apagado, ele foi, né, de um extremo para o outro. Então quer dizer que é bom ter corrupção? Então quer dizer que é bom ter bandido? É bom ter assassino? Não! Não é nem bom nem ruim, simplesmente é o que é. E o interessante é perceber que nós muitas vezes nos incomodamos com as atitudes dos outros, mas nós temos as mesmas atitudes numa escala mais ou menos intensa. Então a gente critica a corrupção, mas vamos ser sinceros, né? Quantas são as pessoas que não sonegam nem um pouquinho de imposto de renda? Ou então, você está lá brigando, né, manifestando contra a corrupção, mas você tem uma carteirinha de estudante falsa. Então, assim, eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui julgando, eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas dificuldades, os meus desafios para serem vencidos. Mas vamos olhar para a nossa dualidade, ao invés de querer ser o bonzinho, o mocinho, o lindo, e projetar o bandido, o agressor, o corrupto, sempre no outro. Né? Eu acho que a principal mudança nesse movimento de verdadeiramente despertar que eu estou observando, eu encaro dessa forma pelo menos, é essa transição, é a gente perceber que em vez de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro. Nós experimentamos dentro de nós todos os conflitos do universo. Todos os conflitos de todas as pessoas. Você pode experimentar a agressividade e aceitar essa agressividade como parte constituinte do seu ser. E depois de aceitar, você pode escolher se você quer ser agressivo ou não. Você não precisa, porque você aceita a sua agressividade, chegar em casa, bater na sua esposa, brigar no trânsito ou soltar uma bomba atômica em algum país. Você pode simplesmente aceitar que existe agressividade em você e trabalhar com isso. Sem estresse, sem a ansiedade, sem a intranquilidade das coisas. Essa foi a ideia que eu quis dividir com vocês. Como vocês podem ver, o interfone está tocando, isso significa que meu paciente chegou. Mas eu queria agradecer demais a atenção de vocês e a gente se vê numa breve oportunidade. Beijo, namastê, tchau.